Então a gente tem uma questão que pede como é o processo de lesão reumática no coração. E aqui a gente tem que destacar que ocorre nesse processo isso aqui, ó, pancardite, que pode acometer qualquer área do coração, pericárdio, miocárdio, endocárdio. A principal manifestação cardíaca da febre reumática é a valvulite, principalmente de mitral e aorta. Então podemos considerar que todo paciente que tenha febre reumática com cardite, com manifestação cardíaca, dificilmente não vai ter a válvula mitral afetada. Então praticamente em todos os casos a válvula mitral é um dos principais locais de lesões. Então a resposta é insuficiência mitral, lesão mitral com insuficiência ou a regurgitação mitral, que é o que causa o sopro desses pacientes. Essa questão é uma questão repetitiva, então pergunta a droga de escolha, que é a penicilina besatina, e levando que não houve sequelas. Houve a cardite, mas não houve sequelas. Então é 10 anos ou até 21 anos de idade. Aqui nós temos uma questão interessante de um menino que é mordido por um cavalo, que é um animal silvestre, e o ferimento é profundo da mão direita. Pergunta sobre a profilaxia de tétano. A vacina está em dia e completa e tem menos de 10 anos. Então, a do tétano, eu creio que não faz nada. E a profilaxia de raiva vai ter que fazer o tratamento para grave, que é 4 doses da vacina e 1 dose de imunoglobulina. Então, vamos revisar a conduta para os casos de tétano. O tétano ele é feito em vacinas, na pentavalente, que é para 5 tipos de bactérias, com 2, 4 e 6 meses. Também é feito com a DTP, que é a tríplice bacteriana, aos 15 meses e 4 anos de idade, certo? E depois disso, a dupla bacteriana, a cada 10 anos, é renovada essa vacina. Então, se a última dose foi feita há menos de 5 anos, é o tempo ideal e não se faz nada de conduta. Quando a gente tem ferimento superficial, nós temos que fazer apenas esquema de vacina se ele não tiver, ou se esse esquema estiver incompleto. Tem que completar o esquema, ou se já fez o esquema de infância, faz 1 dose da vacina, se tiver com mais de 10 anos, como esquema de reforço. Esses pacientes com ferimento profundo, sujo, que é de alto risco, mesmo se tiver com o esquema em dia, não vai precisar fazer vacina, certo? Nem imunoglobulina. Porém, se não tiver completo, se tiver incompleto ou tudo mais, a gente faz a imunoglobulina e ainda faz as doses da vacina. Então, essa primeira questão aqui é também sobre critério de Jones, é também sobre febre reumática. A primeira pergunta é um exame necessário para evidenciar streptococcus recente. Eu coloquei o aslo e cultura de orofaringe, certo? A outra pergunta é qual critério maior identificado. Eu coloquei artralgia, coloquei cardite e coloquei o eritema cutâneo. E aí vale a pena revisar os mais difíceis. A outra, mais difícil, pede pra gente falar qual é o tempo de duração da profilaxia com penicilina besatina, levando em conta que não houve lesão cardíaca. Eu coloquei 10 anos chutando. Então, vamos revisar o que eu poderia responder, o que eu não respondi, o que acrescenta no meu conhecimento. Então, os nódulos subcutâneos são um fator de critérios maiores de Jones. Também o eritema marginalizado também é um critério e eu posso considerar como acerto, porque eu falei do eritema cutâneo. Os testes, temos o teste de antígeno para streptococcus, então devo lembrar que os antígenos para streptococcus, também a dosagem de anticorpo anti-streptococcus, que é o caso do aslo, né? E aqui a gente tem a tabela sobre o tratamento. Se não teve cardite, não teve lesão, não teve troca valvar, a duração é de 5 anos com penicilina besatina, ou a idade máxima de 21, certo? Se teve cardite de qualquer nível, principalmente leve ou nenhum, é 10 anos, ou 25, que é o caso do nosso paciente. Se teve cardite moderada e com lesão residual, é também 10 anos após a última crise, e a idade máxima é 40 anos, ou até por toda a vida. Agora, se teve lesão residual, teve cardite, teve troca de válvula ou cirurgia de válvula, o tratamento é para a vida inteira. Então, aqui na questão 261, nós vamos ter um quadro de uma criança que vai desenvolver uma doença exantemática. E quais as características? Além de ter mancha de pele, ela tem uma face esbofeteada, que é a vermelhidão no rosto. Além disso, um eritema rendilhado, que é predominantemente nos membros, e o estado geral é preservado, e não apresentou febre. O que nós deveríamos pensar com um quadro tão pobre quanto a este aqui? Além disso, pergunta sobre orientação em questão de isolamento. O agente etiológico é o que quer saber. A doença a gente pensaria em escarlatina. E qual que é o agente da escarlatina? Herpes vírus. Então, o que causa o tapa na cara é o parvo, ou parva na cara. O parvovírus B19, que causa a face esbofeteada, que é o eritema infeccioso, certo? Tem aspecto rendilhado e pode reaparecer após semanas. Também chamado de escarlatina. E sobre o isolamento, essa doença não precisa de um isolamento específico, pois o exantema é uma reação pós-infecciosa. Muitas vezes essa doença, então, cursa sem febre. A transmissão é por contato direto por gotícula, no período pródromo. Ou seja, quando o exantema aparece, já não há transmissão do vírus, não tendo necessidade de isolamento, certo? Também conhecido como eritema infeccioso. Então, as principais características do eritema infeccioso é pródromos pouco exuberante, além da face esbofeteada. As complicações também são raras e pode ocorrer aplasia transitória. E aqui a gente tem os principais diagnósticos diferenciais da criança. O sarampo, que foi falado, que tem sintomas prodômicos bem intensos, que é a gripe forte, a frostração, sintoma catarral, a febre alta, o exantema crânio-caudal e também tem a conjuntivite não purulenta. O exantema súbito, que é causado pelo herpes vírus, esse é o que cursa com febre alta, e o exantema depois da febre. Então, passou a febre alta, vem o exantema forte. E a criança está em bom estado geral. O eritema infeccioso, que a gente acabou de ver, é comum em escolares. O sarampo em crianças menores também, geralmente, principalmente porque a gente viu questão vacinal. A rubéola tem afecção de linfonodos, na maioria das vezes, e o exantema crânio-caudal, ou roséola, ou rubéola, certo? É causado pelo togavírus. A gente pode até pegar uma questão futuramente. E a escarlatina, que tem a língua em framboesa, filatove e pástia, que é as lesões periorais. E não é o tapa na cara. A pele fica em lixa e tem também amidalite purulenta ou não, por causa do estreptopiógeno do grupo A. Então, o que a gente tem aqui? Um bebê de 30 dias, que é um dos principais pontos aqui. Ele tem choro fraco, voz rouca, é um pouco lento e tem a pele amarelada. Então a gente tem uma icterícia tardia, certo? Sem intercorrências, movimentos fetais tardios, comprimento normal, peso normal, mecônio após 48 horas, poderia ser um sinal de alarme, mas não tem muita coisa relacionada a isso, certo? Alteração da respiração ruidosa, que é normal. Ele tem uma hérnia umbilical, que não quer dizer muita coisa.
não tem má formação, está usando leite materno, que pode ser a causa dessa icterícia. Então, é icterícia tardia ou do leite materno, pois a criança está em bom estado geral. Então, outra coisa importante que eu acabei ignorando é essa informação do teste do pezinho indisponível. E todas essas características parecem uma criança preguiçosa. E essa icterícia fisiológica também justificaria pelo quadro de suspeita de uma hipotireoidismo congênito. Então, fala que essa doença é assintomática. E pelo fato dele ter demorado a começar a movimentar, já levantaria uma suspeita. Mas o hormônio tireoidiano da mãe passa para o bebê. Outros sintomas dessa doença, além da hernia umbilical, tem também a macroglossia, que é a língua maior do que o normal, pode ter um desconforto respiratório alto, que é que esse paciente tem, um atraso na queda do umbigo, pode desenvolver um atraso neuropsicomotor, extremidades curtas, alongamento de fontanela. Aqui está a face de uma criança com doença de tireoide. Atraso da dentição, pescoço curto e largo, língua protusa. Esses são os sintomas clínicos. E o teste do pezinho é uma das principais formas de diagnosticar o teste de triagem neonatal. Entre 10 e 20 é um teste suspeito e acima de 20 é bem sugestivo de hipotireoidismo. Então vamos para essa questão que é 263. Aqui a gente tem um lactente que evolui com uma PCR por causa de diarreia e ele entra com um quadro de ritmo de AESP. O que é AESP? Atividade elétrica sem pulso. A primeira coisa importante nesse ritmo é que não vai ter choque, não é um ritmo chocável. Então qual que é provavelmente a conduta? Pensando que nós não vamos chocar, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é iniciar a RCP, obviamente. Então, verificar vias aéreas, fazer a RCP. ABCDE, além do ABCDE, temos a adrenalina, certo? Porém, o que nós faremos primeiro? RCP ou adrenalina? A resposta é iniciar a RCP e após a RCP fazer a adrenalina. Será essa a resposta? E a minha resposta está correta, porque a gente vai fazer a RCP e vai fazer verificação de ritmo a cada 1 ou 2 minutos e a gente vai fazer essa adrenalina de maneira precoce, que no caso do outro ritmo, a gente faz primeiro 2 choques, depois do segundo choque é que a gente vai fazer a adrenalina, certo? Aqui é bom dar uma olhada neste gráfico aqui, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia, certo? A sistolia, a linha é reta, enquanto que na atividade elétrica até parece uma elétrica normal, mas não tem pulso. E vale lembrar dos Hs e o Ts, que são as causas possíveis de PCR em crianças, que temos a hipovolemia, a hipóxia, a acidemia, a hipoglicemia, ou hipercalemia, hipotermia. Então a gente tem, como caso da criança de ontem, poderíamos ter como uma possível causa de parada cardiorrespiratória, apesar dela não estar com hipóxia, poderíamos ter uma hipoglicemia, poderíamos ter a acidemia, né, uma acidose muito elevada, que é causada pelo hidrogênio, mas aquela criança estava perdendo hidrogênio, certo? Além disso, temos a hipocalemia, certo? Que é o caso do potássio muito baixo, e a hipotermia em crianças pequenas é uma causa comum. Por isso é importante garantir o acesso ao calor àquelas crianças que estão saindo do ventre materno. Além disso, garantir a hipóxia com ventilação positiva nos casos. E do T, a gente tem o pneumotórax, que é aumento da pressão, ou tensão do tórax, um tamponamento cardíaco, que seria casos graves. Também teríamos toxinas, que seria intoxicação, ou no caso de diarreia, uma shigella, por exemplo, trombose, e trombose pode ser tanto pulmonar como cardíaca. E devemos também lembrar do protocolo cagada, que ocorre nos casos de assistolia. O C e o A é checar os cabos e condutores, o G é aumentar o ganho, e o D é mudar a derivação, para verificar se realmente está em assistolia. Então, no caso de uma criança que está vomitando sem parar, o que pode causar o choque é a hipovolemia e a hipoglicemia, por falta de ingestão. Então, vamos resolver aqui a questão 8, que mostra uma menina com quadro de dor abdominal, que é difusa, que repete mensalmente, a cada 15 dias, que melhora com repouso, tem dor de cabeça, mudou algumas coisas na dieta, como o glúten, mudou a lactose, tem hábito intestinal regular, diarreia, vômitos, nega, né, emagrecimento, sem sintomas urinários, e sem alteração do desenvolvimento, sem alteração do peso, M1P1 para não pensar em coisas relacionadas à menstruação, e a ultrassom abdominal sem alteração. Pergunta qual é a hipótese de diagnóstico. Como se essa criança não tem nada? É uma dor abdominal funcional ou uma constipação funcional da criança? Agora aqui a gente vai ter a questão clássica de reanimação neonatal, que tem uma criança que nasce com mecônio, eles gostam de falar de mecônio, principalmente mecônio espesso, destacando isso. Ela é hipotônica, ela tem respiração irregular, ela já não está com uma boa vitalidade e não chorou. Diante disso, ela ainda tem uma frequência cardíaca de 80 e a respiração mantém-se irregular. Logo a conduta é a VPP. Então nessa questão aqui nós temos um quadro de doença exantemática. A criança tem um quadro gripal com febre alta, então isso aqui é pródromo, né? Indica sarampo, tosse, coriza, hiperemia ocular e passou a apresentar manchas vermelhas em todo o corpo e está tendo febre, horoscopia com manchas brancas sob um fundo vermelho. Que é isso? É Coplic, provavelmente hiperemia conjuntival, bilateral e um exantema maculopapular em todo o corpo. A pergunta é qual é a hipótese de diagnóstico. Obviamente é sarampo com mancha de Coplic. Então vamos lá, essa questão bem simples, mais importante, onde tem uma criança recém-nascida, que a mãe era diabética e evoluiu com tremor e hipotonia. Então já tem uma tendência à hipoglicemia. A prescrição médica é glicose hipertônica 10%, via oral. Então aqui a gente já vê um quadro bem típico de bronquiolite. 2 meses, com sintomas gripais com 5 dias, febre, dificuldade para mamar, ele evolui com regular estado geral, uma frequência respiratória elevada, a gente tem queda da saturação importante. Além disso, a gente tem sinal de esforço, que é a fúrcula, a tiragem subcostal e também os sibilos, que é o quadro mais típico. E aqui no raio-x não temos nenhum sinal grandemente importante, além de um leve retificação de arco costal, pergunta de diagnóstico etiológico mais provável, e eu pensaria claramente em um quadro de BVA. Então aqui nessa questão 13 a gente tem um quadro interessante, que é um menino que está com um quadro de diarreia várias vezes ao dia, que ele evacua na roupa 4 a 5 vezes por dia, piora no período noturno, tem fezes na cueca, tem muco, tem odor fétido, tem um odor terrível, sem perda de peso, sem relação com o alimento, tem bom estado geral, vai várias vezes ao banheiro, fisicamente está adequado, e ao exame físico não tem nenhum sinal de massa ou nenhuma outra coisa. Então o que a gente tem que pensar? Em constipação e critério de Roma para essa criança, certo? Poderíamos pensar em outra causa de doença, algum problema, intolerância alimentar? Poderíamos até sim, mas pelo texto, não. Poderíamos pensar em doenças inflamatórias intestinais? Talvez seria um diagnóstico diferencial importante. Poderíamos pensar em doença de Crohn, poderíamos pensar em FR, mas não temos muita informação nesse sentido. Então aqui a gente tem um quadro de uma menina com febre, com tosse, cefaleia, um quadro bem típico de pneumonia, né? Evoluiu há uma semana, teve dor de garganta, ouvido, olho lacrimejando, e a mais recente, a dor torácica, dor na respiração, tem crianças com quadro parecido, e tem febre, e tem uma certa crepitação, e o principal aqui é o raio-x, com esse todo borramento no pulmão esquerdo, e mais um pouco de infiltrado, e aqui na base do pulmão também. Então a gente etiológico bacteriano que pergunta, obviamente, é o pneumococo. Então,
a gente tem essa questão aqui de afogamento de criança de 3 anos que está sem respirar. Pergunta qual que é a conduta até a chegada do reforço ou do socorro, né? O que deve ser feito. E a resposta aqui não é válida falar que é RCP. A gente tem que fazer 5 manobras de boca a boca, que é abrir as vias aéreas do paciente. Eu não sei o termo médico que eu preciso. Então, vamos resolver essa questão aqui de um recém-nascido com 23 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, que está tendo um bom ganho de peso, tem uma icterícia zona 2, zona 3, que é a cicatriz umbilical, está em bom estado geral, não tem compatibilidade sanguínea, a bilirrubina está num valor até adequado, qual que é a hipótese diagnóstica? É icterícia do aleitamento ou do leite materno. Então, nós temos uma questão bem retardada que fala sobre as medidas não farmacológicas para aliviar a dor de uma criança que vai colher o teste do pezinho. Questãozinha interessante, fala uma criança com síndrome de Down e com diagnóstico de cardiopatia. Pergunta quais os achados referente ao campo pulmonar dessa criança, sendo que ela tem fígado palpável e está tendo uma descompensação respiratória e cardíaca. O sinal que é esse aqui é congestão pulmonar ou sinal de hiperfluxo, aumento da área cardíaca e um pouco de retificação de arcos costais, mas não referente ao achado cardiológico, aqui é o hiperfluxo. Questão um pouco confusa, fala de uma criança que teve histórico de problema respiratório, de anoxia, tem convulsões, tem paralisia cerebral, então tem um quadro já grave e a alimentação dela não é 100% normal, mas adequada pelos problemas que ele tem. Então, aqui fala que ela consome leite achocolatado, que é feito no liquidificador, não tem dificuldade para engolir. Então, o IMC dela é 10, extremamente baixo. Qual seria a conduta? Tentar adaptar uma dieta oral também para essa paciente, controle nutricional, dieta hipercalórica e também para hipertrofia, para o ganho de peso, o ganho calórico e para melhorar a nutrição dessa paciente. Então vamos falar dessa questão aqui. Uma criança de 3 anos é levada para UBS com febre, cefaleia, vômito e jato. Não teve para problema respiratório. Está em irregular estado geral, desidratado, sonolento, irritado, sinal de dor e choro. Ausculta cardíaca normal, ele tem petequia no tronco e nas extremidades. Uma frequência de 38, que é até adequada, frequência de 130 e está com febre. Primeira pergunta, cite o achado adicional, ou seja, é um achado que não tem aquele exame físico que precisa ser investigado para definição e diagnóstico. No caso, pensando em meningite, que deve ser investigado, primeiramente, a rigidez de nuca, sendo vômitos em jato, um sinal de hipertensão craniana, ou que possa ter uma rigidez, certo? O segundo fato é, considerando essas hipóteses, qual seria a hipótese que a gente já falou, a meningite bacteriana, certo? Não parece que não considera somente a meningite. Cite 6 condutas a serem instituídas, encaminhamento, aliás, hidratação, controle de febre, fazer hidrocortisona, antibiótico terapia. O que mais poderia ser feito? Encaminhamento de urgência para o hospital terciário. Aí pede 5 medidas de vigilância em saúde para este caso. Vamos notificar este caso. O que mais podemos fazer? Bloqueio através de vacinas, isolamento do paciente e de contactuentes. Também poderia ser feito. Antibiótico profilaxia, com ciprofloxacino. O que mais que poderia entrar? Vacinação, bloqueio de creches, notificação, mais isso. Vamos lá. Tome sala de parto, bebê 35, cesariana com DPP, nasce em apneia, hipotônico, feito o campeamento imediato. Depois ele evolui com respiração regular, numa frequência cardíaca abaixo de 100. Qualquer conduta a ser tomada no momento é iniciar a ventilação com pressão positiva, com válvula bolsa máscara. A fração de oxigênio a ser utilizada neste momento é de 21% em ar ambiente, pois ele tem mais de 34 semanas. A saturação alvo esperada é de 70 a 80%, pois essa é a saturação inicial. E a gente não tem valores extravagantes nesses momentos. Questão interessante, criança de 4 anos, com inchaço nas pernas, bom estado geral, um edema que é generalizado, anasarca, pressão normal, tem ascite, edema no escroto, hemograma, colesterol elevado, cilindro granuloso e proteinúria, de 3 estrelas. Pergunta qual é a hipótese diagnóstica. É GNPE, glomerulonefrite pós-estreptocóxica, apesar de não ter falado de uma infecção estreptocóxica anterior. Pergunta a seguinte, 2 complicações que podem estar associadas a esta doença. A primeira, e mais óbvia, a gente falar, complicação de GNPE, é insuficiência renal aguda. Aí não importa se é pós-renal ou pré-renal. E a outra que a gente poderia falar, como o próprio problema já cita em si, podemos citar o edema agudo de pulmão, que é uma complicação pelo acúmulo de líquido, certo? Então o tratamento vai envolver, no geral, a gente suspender a hidratação, a dieta hídrica, e dessa forma o medicamento para ser usado é o corticoide. Então vamos lá, uma criança de 6 anos, com asma, né? Sibilo, uso de prednisolona, uso de salbutamol, ela entrou até comunicando bem, com a frequência até boa, mas com tiragem intercostal e de fúrcula, com sibilos, com taquicardia, com pressão alta, saturação 92, IPSO2 e a PaO2 até que tá boa. Aí fez os resgates, patrópio, corticoide, mantendo desconforto, com tiragem, sibilo e piora do saturação. Classifica a gravidade da exacerbação grave. Primeiro motivo é a refratariedade, segundo motivo é a hipóxia, saturação baixa. Outra coisa que a gente poderia colocar é o desconforto respiratório, tiragem intercostal e de fúrcula. Outra coisa que a gente poderia colocar... Poderíamos colocar queda da PaO2. E é mais isso. Considerando a classificação da gravidade da exacerbação e o tratamento já realizado, cite 5 propedêuticas a serem aplicadas neste momento. A primeira, oxigenoterapia, fisioterapia respiratória. Terceira, propedêutica, sulfato de magnésio. Outra propedêutica, clenil ou beclometasona inalatório. E mais uma propedêutica que a gente poderia fazer, internação. Cite 5 fatores de risco que podem contribuir para a exacerbação da asma. Vamos lá. Mudança climática, atividades físicas, infecção de vias aéreas, má adesão ao tratamento, histórico de atopia. E podemos colocar também atividade física. Primeira pergunta, cite 3 fatores de riscos que estão associados à síndrome de morte súbita do lactente. Decúbito ventral, dormir em mesma cama que o pai e a mãe,